a nossa igreja, lá em Arapongas, era uma igreja muito missionária, assim, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela apoiava muitos missionários. E meus pais sempre cultivavam, assim, no nosso coração o amor pelos missionários. Sim. Então, a gente escrevia cartinhas para alguns missionários de Moçambique. Quando eles vinham para o Brasil, meus pais sempre faziam questão de fazer um jantar em casa, convidá-los para estar conosco. Eu fazia parte dos King's Kids, que era um braço da Jocum, que fazia parte... ele é um trabalho especial com adolescentes e com crianças, que traz teatro, música, para que as pessoas recebam a Jesus dessa forma, né, em praças, ruas, faz esse trabalho evangelístico, e eu já estava muito envolvido nisso. Então, eu já cultivava um desejo de ser um instrumento de Deus, assim. Mas, naquele dia, eu tive uma revelação mesmo sobre o potencial disso. Peraí, então, realmente, as pessoas precisam conhecer esse Jesus que eu estou conhecendo agora. Elas precisam entender que, de fato, através de um pecado, o pecado entrou no mundo, de um erro de um homem, o pecado entrou no mundo, mas agora, através de uma atitude, Jesus se entregando, eu tenho salvação, ele vai me redimir de todo o pecado. Aí a minha urgência, ela aumentou, né? Eu queria contar para todo mundo, porque essa urgência aumentou. Mas como é interessante, né? A gente vai, na medida que a gente vai lendo a Bíblia, é por isso que a Bíblia até, ela compara a sua própria palavra com a água, né? Porque na medida que você vai lendo a Bíblia, a água vai ficando mais limpa, você vai tendo mais clareza, sua visão vai ficando mais clara, né? Sim. Com certeza o nível de revelação que eu tenho hoje é muito maior do que eu tive aquele dia, né? Sim. Mas eu já cultivava um desejo de ser um instrumento de Deus, assim. E você já sabia como você seria usada? Ou não. Ainda não? Não. Você já tinha vontade, por exemplo, de estar mais próxima das crianças ou ainda não? Sabe que não? Eu não tinha, eu não sabia como. Na verdade, eu nunca pensei no futuro eu ser uma pastora, uma esposa de pastor, uma missionária. Mas eu queria ser usado por Deus onde eu estivesse. Independente do lugar onde eu estivesse, do lugar que o Senhor me levasse, eu queria ser um instrumento de Deus, assim. Sim, sim. Você, hoje em dia, né, como mãe, como esposa, como que o Senhor foi direcionando você para o matrimônio? Assim, você esperou para encontrar a pessoa, né, para ser encontrada, né? Você foi criada para ter, né, um relacionamento em santidade até o casamento. Como foi a tua história até o altar? Então, eu também tive o privilégio, né, de encontrar o Daniel. Até ontem, a gente fez 18 anos de namoro. E graças a Deus, né, o Senhor nos guardou. E a gente se conheceu cedo ainda, mas nós nos casamos e sempre, assim, eu sempre orei para que eu encontrasse um homem de Deus, assim, né? Eu queria um menino de Deus que amasse mais a Deus do que eu amava e amasse mais a Deus do que a mim, principalmente, né? E eu sabia que a resposta certa é que quando eu me relacionasse com alguém, eu tinha que estar mais próximo de Jesus. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Quando eu me relacionar com alguém e essa pessoa me puxar para estar mais perto de Deus, para estar mais envolvida, então é um sinal de Deus para mim de que Ele está me conectando com a pessoa certa. A gente tem que se fortalecer nesse relacionamento, né? Sim. E foi exatamente assim. Quando eu me mudei para Ponta Grossa, onde nós estamos agora, eu comecei a ir, tinha umas reuniões de célula nas casas. Você se mudou com a sua família? Com a minha família, com 16 anos, E eu comecei a ir numa reunião de célula da irmã dele e meu irmão na reunião de célula dele. Então eles já foram assim, a família, né, do meu marido, na época a gente só se conhecia, mas já foi assim crucial para que a gente se envolvesse com a igreja, que a gente se envolvesse na cidade, naquela adaptação. Então desde ali, assim, a gente eles já foram muito importantes, assim, para nós, né? E depois começou a amizade e a gente sentiu de Deus, assim, no dia que a gente começou a namorar, eu tinha certeza que eu ia casar com ele. Já? Tinha certeza, assim, convicção. A gente Você já tinha fazia orado. planos desde o namoro? Tipo, a gente vai começar a se conhecer, mas nosso plano é casar. E pronto. Sempre. A gente começou namorando já com esse alvo dele terminar a faculdade. Eu fiz faculdade de odontologia. Então eu estava no 4º ano, a gente já se casou, né? Ele tinha mais um ano ainda, mas ele já tinha, quando ele terminou, ele fazia engenharia civil. Quando ele terminou, a gente já casou. Mas assim, o Senhor sempre nos guardou, assim. Foi uma bênção, assim, o nosso namoro e o nosso casamento. O meu casamento é um presente de Deus, assim, para mim. Amém. O que foi mais desafiador nesse começo da adaptação?
Da adaptação da cidade? Não, da adaptação do casamento em si. Porque queira ou não queira, por mais que sendo de Deus, são duas personalidades diferentes. Não, o com convívio, certeza. né? A gente... Eu acho que essa questão das culturas diferentes, culturas familiares, é uma coisa que com certeza, não importa quanto tempo você conhece a pessoa, né? Sim. Quanto tempo você conhece, o tanto que você já se conhece, existem pequenos detalhes que a gente nunca imagina que a pessoa da outra família faz de forma diferente, que vai nos incomodar tanto, né? Então, eu acho que são essas pequenas questões, assim, né? E desafios. Eu ainda fazia faculdade, então a gente tinha os desafios também financeiros, né? No começo do casamento. E sempre assim, o Senhor nos supriu, nos sustentou. Eu vendia bombom na faculdade, semi-joia, ia me virando. Ele já trabalhava na igreja. Você já estava marchando, né? A gente estava falando aqui antes sobre marchar, você não estava esperando as coisas caírem do céu, você estava sempre buscando. A gente já começou a fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que o desafio no começo é essa adaptação mesmo, de que para um é muito lógico e óbvio que eu tenho que fazer assim, mas o outro tem certeza que tem que fazer assado. Administrar as expectativas, né? Porque cada um tem uma expectativa, espera que o outro vai fazer de um jeito. Exatamente, E é exatamente isso. E eu acho que depois que vem os filhos, aí isso às vezes até acentua, que tem... Porque eu fui criado de um jeito, ele foi criado de outro, mesmo que tenham sido pais cristãos também, mas tem pequenos detalhes que a gente fazia diferente. Sim. E daí, na hora que os filhos nascem, a gente descobre mais um pouquinho de coisas que a gente pensa diferente, que a gente não tá bem alinhado. Vamos alinhar de novo, né, as expectativas. Mas acho que é mais essa adaptação, assim mesmo, no começo, né? Você já tinha um plano de logo em seguida ter filhos? Como que foi o preparo para maternidade, paternidade? Como eu me casei muito novinha, tinha 21 anos, então a gente queria esperar um pouquinho mesmo. Mas quando eu decidi engravidar, eu ainda demorei, mais uns 2 anos. Fiz tratamento, né? Foi um período ali de muito choro, busca de Deus, assim. Você chegou a pensar que a maternidade não era para você quando começou a ter as dificuldades? Acho que assim, por relances, assim, eu pensava assim, será que não vai acontecer comigo? Vai acontecer com todo mundo? E não vai acontecer comigo? Mas eu sempre renovava minha mente, assim, né? Eu tinha aquele texto da Bíblia que diz que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, né? Habite em tendas e seja alegre mãe de filhos. Sempre vinha à minha mente, eu lembro que eu escrevi, coloquei na minha casa inteira e eu ficava lendo e declarando aquele texto, renovando a minha mente. Então, eu sempre acreditei, assim, que Deus tinha isso pra mim, né? Mas a gente esperou um pouquinho. No começo do casamento, eu ficava até assim... Ai, meu Deus, não posso engravidar de jeito nenhum, né? Mas depois aí eu comecei a desejar, e eu falo que esses 2 anos de tratamento, tentativa, foi até um tempo especial onde Deus foi gerando o desejo no meu coração, e aí eu vi que eu queria muito ser mãe. Sim. Tanto é que agora, o Dia das Mães, meu Deus, eu sempre na escola eu me debulho de chorar, porque eu sempre me lembro dessa época que eu chorava tanto querendo ser mãe, eu ainda não engravidava. Sempre é muito emocionante para mim lembrar desse processo. Sim. Você falou que fez tratamento, né? Tem muitas mães cristãs que acham, que entendem que isso é errado. Que se é de Deus, Deus vai fazer acontecer de forma natural, isso não precisa ir atrás. Como que você entende, né, o agir de Deus também através da medicina? Sim, né? Sim. Eu acho que depende muito do tipo de tratamento, né, do que você vai fazer. Mas às vezes são questões de pequenos ajustes, de hormônio, regulação, às vezes da alimentação, né, que a gente pode muito bem receber essa instrução, que Deus usa a vida dos médicos, né, para nos abençoar. E no meu caso foi também algo tão simples, assim, tão pequeno, uma questão hormonal também. E já, quando a gente descobriu, a gente demorou para descobrir. Então, esse que foi o problema. Depois que a gente descobriu o problema, foi rapidinho, a gente já tratou, já engravidei no outro mês. Mas eu acho que é uma bênção, né? A gente tem que se cuidar. A mulher precisa se cuidar como um todo, né? Contar com isso. Com certeza, Deus, ele nos abençoa através de médicos, né? Da medicina. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo, né? A tua gestação foi tranquila? Foi. Tua gravidez, o 3 parto? Foi, graças a Deus. A Giovana, minha primeira, ela estava sentadinha, então não consegui fazer o parto normal. Mas foi uma cesárea super tranquila. O Noah já encaixou, e o Noah, ele nasceu no primeiro dia de lockdown.
primeiro domingo que teve culto online. Olha só. Tudo fechado. Com 37 semanas, ele adiantou, nasceu de parto normal, o Noah. Então, tive uma cesárea e um parto normal. Agora, a Lisa vai desempatar. Vamos ver se eu vou conseguir a cesárea ou o parto normal, né? Mas sempre tive uma gravidez tranquila, sempre um pouquinho de enjoo, na gravidez inteira. Não só no comecinho, mas assim, no geral, tudo tranquilo.